Olá, tudo bem? Pois é, hoje eu estou aqui pensando nas coisas, projetos, muitas coisas sobre a minha vida, sobre aquilo que penso em fazer ainda, sobre as muitas coisas que eu não deixei de fazer e até as minhas negligências, quando não atendi de uma forma direta à vontade de Deus. Infelizmente, dentro da nossa vida, nós deixamos de fazer algumas coisas para o Senhor. Eu estou aqui com o texto da Bíblia e em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça também. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí eu estou me perguntando, eu tenho de verdade buscando primeiro o reino de Deus e a justiça dele? Ou eu ando atarefado demais que não posso dar o meu melhor e depois quero me justificar? Pensamos nos nossos trabalhos, claro que devemos pensar, porque temos que dar conta aos nossos superiores, nossos chefes, que todo dia tem uma cobrança a fazer. Se eu trabalho na área de produção, lógico, eu tenho que produzir. Na verdade, toda empresa, todo trabalho é uma grande produção. Eu preciso produzir para poder a empresa ser bem-sucedida. Se eu não fizer isso, logicamente eu vou ser demitido e outro será colocado em meu lugar. No reino de Deus, Deus não cobra da gente, não. Deus dá função, dá tarefas. Deus não é aquele Deus que todo dia está cobrando, não. Quem tem que cobrar é o meu subconsciente. Desculpe, mas é inevitável. Então eu preciso me colocar, eu estou me colocando agora como alguém que tem uma responsabilidade muito grande. Tem recebido algumas tarefas da parte de Deus. Tenho me colocado à disposição do Senhor, porque entendo que em primeiro lugar está Ele. Pastor Jorge, quando você trabalhava, eu cumpria tarefas profissionais e aquelas que Deus também dava para mim. Eu não comecei pastoreando somente fazendo essa tarefa. Não. Eu trabalhava e já era pastor evangélico e dirigente de igreja, pastor de igreja, de congregação. Eu sabia dividir as tarefas e era interessante que na empresa que eu trabalhava, quando acontecia alguma coisa durante o dia, eu saía para resolver os problemas. Depois eu cumpria o horário, depois eu pagava aquela hora, às vezes nem precisava, porque Deus estava no negócio e Deus conhecia o meu coração, sabia da minha dedicação, do meu carinho com a obra do Senhor.
muitos têm sido chamados para a obra, mas muitos estão desistindo. Desiste por inúmeros problemas, mas se esquece do chamado. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Sabe, irmãos? A gente começa a ter medo daquilo que nos foi dado. E se porventura não está obtendo sucesso, já querem desistir, já querem parar, já querem... Não, siga em frente. Deus está dando estratégias para você. Porque se Deus colocou, é a prova que Ele confia no seu trabalho. Ele sabe da sua dedicação, do seu carinho pela obra. É apenas desafio, ou são apenas desafios que nos cercam para que a gente possa ficar mais sábio. Eu, quando fui pastorear pela primeira vez, ninguém me chamou para dizer, olha, é assim, não. Eu apresentei a minha vida diante a Deus e pedi ao Senhor, me dê estratégias para que eu possa trabalhar com esses irmãos, com essa igreja que me foi colocada como a maior responsabilidade da minha vida. E olha que eu sou uma pessoa experimentada no trabalho, porque fui autodidata, fui crescendo, subindo nas empresas, porque eu tinha uma dedicação muito grande. Eu entendia que e dentro da minha contratação, eu precisava fazer a empresa crescer com o meu trabalho, muito mais pensando no crescimento do meu trabalho do que pensando naquele momento na minha vida profissional. Fui servente de obras, para quem não sabe, com 15, 16 anos de idade, e ali eu procurava dar o meu melhor, eu precisava do trabalho. Sabe, queridos, eu precisava ser servente de obras. Vida muito difícil. O meu pai era um gari, ganhava muito pouquinho. Minha mãe, lavadeira, trabalhava no hotel. Então a dificuldade era muito grande e eu tinha que começar a trabalhar. Capenei alguns terrenos, duro, mas entrava recurso. Fui para a Marinha, dei o meu melhor. Fui contratado pela Perinas e lá eu cresci porque eu dava o meu melhor. E dava mesmo, viu, irmãos? Trabalhei 22 anos em Perinas, fui para Salsisne e trabalhei mais 10 na Salsisne, dando o meu melhor. Quando eu fui chamado para o Santo Ministério, eu disse para Deus que eu não poderia dar menos a Ele do que dei para as empresas. Nas empresas eu tinha uma troca, que era trabalho, salário. Quanto mais eu me dedicava, mais eu era reconhecido e, logicamente, o meu salário também crescia. Mas quando eu me voltei para o reino de Deus, já estava tudo pago. Entenderam, irmãos? Eu só tinha que produzir sem cobrar nada em troca, porque tudo já tinha sido pago. Fui pago antecipado. Desde o dia que eu tive a minha primeira consagração, o primeiro chamado como auxiliar de trabalho,
já estava pago. Eu que precisava de uma maneira ou outra querer pagar. O meu prêmio já tinha sido dado, a minha conquista também, tudo que eu precisava, eu já tinha recebido da parte de Deus. Eu não estava trabalhando na obra, eu não estou trabalhando para receber herança, bens, nada. Está tudo pago. Jesus já me pagou tudo. Todos os bens que eu tenho na minha vida pessoal está paga. Eu não preciso cobrar nada de Jesus. Na verdade, nós só precisamos agradecer. Mas somos às vezes injustos. Porque até de agradecer, nós esquecemos. Você já agradeceu pelo dia de hoje? Pois é. Muitos não agradeceram. Você já dobrou o seu joelho? Já agradeceu pelo presente que Jesus te deu e não precisa de mais outro? Mas que presente é esse, pastor Jorge, que você já recebeu e está tudo pago? A minha salvação, irmãos. Sabe, um dia Jesus foi lá na cruz do Calvário e pagou tudo. Você sabia que existia uma cédula que era contra nós? Que todo dia era uma ameaça, todo dia era uma cobrança, e eu devia, nós devíamos, todos devíamos. E aí Jesus foi lá e apagou, quitou. E disse: Satanás, o meu povo não tem mais dívida com você. Eu paguei a conta. Então nós somos devedores de Cristo, irmãos. Cristo não nos deve mais nada. Eu fui fazer a prova para a faculdade, Deus não me abençoou. Talvez você não tenha estudado, porque isso é um dever seu. Eu quero comprar minha casa própria, não consigo. Não é culpa de Deus. Deus dá bens materiais? Dá, mas quem tem que buscar somos nós, aqui. Deus já nos deu a inteligência para pescarmos. Agora, a vara, o anzol e a isca é com você, meu irmão. É com você. Às vezes nós queremos barganhar com Deus. Olha, Deus, eu vou te dar tanto de dízimo, de oferta, mas eu quero tanto. Ei, Deus não vai barganhar com você. Dizimar é um dever seu. É dever. Ofertar é dever seu. Porque está tudo pago. Tudo pago e registrado. Em que cartório está registrado? Aqui. Nesse aqui. O que você tem dado a Deus pelo preço que Ele já pagou? Se está cansado, não vai para a igreja. Se está atarefado no trabalho, que é durante o dia, também não vai para a igreja. Se está desanimado, não vai para a igreja. Você quer que Deus te anime? Ele te anima. Mentaliza agora um Cristo inocente, pendurado no madeiro, numa posição ingrata para que o sangue descesse mais rápido do seu corpo, colocando peso sobre os seus pés, sem poder se apoiar, sem poder nem mesmo fazer isso, irmãos, que a gente faz agora, com tanta facilidade. Mas mesmo assim, ele foi até o fim. Por que você desiste? Por que você só vive desanimado? Por que você prioriza o seu trabalho e não prioriza aquele que abriu a porta do seu trabalho? Por que você dá tanta ênfase às coisas e aos bens materiais, se as coisas espirituais você tem deixado de lado? Ontem, na consagração,
pela manhã na nossa congregação, que eu estou pastoreando, eu estava falando que um chamado é uma coisa muito linda. Jesus chamou João Batista no ventre de Isabel. João Batista não foi consagrado por homens, não foi separado por homens. João Batista foi separado por Deus. João Batista não teve nenhum ensino, ele não teve uma credencial de ministro do Evangelho, ele não teve um diploma dando a ele a certificação que ele estava sendo consagrado a um pastor, um evangelista, presbítero, o que seja. João Batista não teve um centro para pregar, ele foi para o deserto, ele foi chamado para ir para o deserto. Não questionou o seu chamado, não reivindicou roupas para pregar, para falar da chegada de Jesus, porque ele precisava apenas de uma muda de roupa, né? Que era pele de camelos. Ele não reivindicou um hotel para ficar hospedado, porque ele tinha mel silvestre e gafanhoto para se alimentar. Nós estamos querendo muito para pregar o Evangelho. Nós queremos muito e fazemos muito pouco. João Batista não pediu nada, mas fez muito. João Batista, ele estava anunciando a chegada do Cordeiro de Deus. E Jesus chegou. E nós estamos anunciando a volta desse Cordeiro? A que preço estamos fazendo isso? Porque às vezes nós rejeitamos a chamada, mesmo sabendo que tem pessoas que precisam da gente. E a gente quer rejeitar esse chamado. Você não quer ir para o deserto pregar? Quer. João Batista foi. Não faltou alimento, não faltou roupa. E não faltaram almas para se converter. Ia ser batizado no Rio Jordão e depois seguir a Jesus. Não adiantava seguir João Batista. João Batista encerrou o seu ministério. Quando Jesus se batizou no Jordão e foi pregar a palavra, ali terminou o ministério de João Batista. E precisaram seguir a Jesus. João Batista não precisava ser mais seguido. Homens estão perdendo seus valores porque são seguidores de homens. Nós precisamos seguir a Jesus e a sua palavra. Até quando você vai querer barganhar com Cristo? Você não está fazendo nada de graça, já está tudo pago. Tudo o que você tem recebido é o Senhor que te dá. Até as provações, creiam nisso? Porque as provações servirá como um grande aprendizado na sua vida. Nós estamos querendo mais do que merecemos. Somos fiéis aos nossos chefes, mas muitos de nós temos sido infiéis ao dono de tudo. Corremos de um lado para o outro para defender o nosso emprego, mas não levantamos as nossas vozes um pouquinho para defender Jesus Cristo como autor e consumador da minha e da nossa fé. Até quando, queridos? Até quando nós seremos assim? Até quando nós vamos ter essa vida de facilidades ou desejar essa vida de facilidades? O evangelho não é fácil, não. Ah, pastor, eu vou parar porque eu não estou aguentando. Vai parar porque não está aguentando? Pois é, né? Você também vai entregar o seu trabalho porque não está aguentando mais o seu chefe? Não aguenta mais o seu supervisor? O cargo é puxado demais?
O trabalho defende o seu lucro e o reino defende a eternidade. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, muito pelo contrário, de sol a sol, se possível. Mas trabalhe também para o reino. Pastor, não é fácil? Não é. Nada nessa vida é fácil. Nem a nossa ida para o céu também será fácil. Tá difícil, né? Tá puxado. Tem responsabilidade demais. Quem disse que Jesus chamou desocupado para a obra dele? Os desocupados não terão condições de exercer um chamado de Deus, porque não terá força para conquistar. O reino é assim. O Senhor vai trazer os ocupados, porque Ele vai dar conta de tudo. Porque Ele se ocupa com as coisas boas, tarefas da vida. Um dia chegaram para mim, me apresentaram um terreno, eu com 14 para 15 anos, para me capinar, e por cima era mato, ok. Embaixo do mato, ali, escondido, era pedra. Parece que alguém jogou no terreno a brita 1 ou brita 2 e o mato cresceu e agora eu precisava limpar, estava sendo remunerado. E o que eu fiz? Eu limpei, eu entreguei o terreno pronto. Os donos desse terreno estão vivos até hoje. Não mora mais em Baixo Grande, onde eu cresci, mas foram moradores de lá por muitos anos. Eu tive que entregar o trabalho pronto. Foi difícil, muito difícil. Mas a minha necessidade fez com que eu fizesse o melhor. E para o reino? O reino é como se fosse um terreno cheio de espinhos, que você vai ter que tirar espinho por espinho. Todo dia tem um espinho para tirar. E por que eu tenho que tirar os espinhos? Porque eu tenho que estar com o caminho limpo para poder seguir e nada me machuque. Então, tirar os espinhos é dever meu. Por que Jesus não tirou o espinho de Paulo? Porque o espinho tornava Paulo sempre dependente dele. Você está entendendo? Espero que sim. Limpe todo dia os espinhos que estão na sua vida para que eles não possam te ferir quando você passar por eles. Mas não se preocupe com o espinho que está na sua carne, porque o espinho, quando ele aperta, você lembra que tem um Cristo que sofreu muito mais do que você. Porque enquanto na sua carne tem um espinho, Jesus teve cravos, pregos nos seus pulsos e nos seus pés. E o espinho que estava em Jesus estava na cabeça, com aquela coroa de espinho. E aí? Jesus reclamou? Claro que não. O nosso Salvador veio para morrer por nós. E você não é capaz de trabalhar para Ele que morreu por você? Pense nisso. Pense em Deus e pregue o Evangelho de salvação. Que Deus abençoe a todos, que dê uma linda quinta-feira para a gente. Já vou já trabalhar na obra. Eu também tenho um espinho na carne que dói. E que eu glorifico a Deus por ele. Porque tão somente a graça me basta. E é o meu remédio. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E a paz do Senhor Jesus. Porque Jesus é lindo.